Testamento de Acer. Do duplo aspecto da maldade e da virtude. Capítulo 1. Transcrição do testamento que Acer legou aos seus filhos, no 120º ano de sua vida. Falou-lhes, gozando ainda de perfeita saúde: filhos de Acer, escutai agora o vosso pai. Mostrar-vos-ei tudo o que é justo aos olhos de Deus. 2 caminhos Deus ofereceu aos filhos dos homens, 2 inclinações, 2 modos de comportamento, 2 tipos de atitudes e 2 fins. Por isso, tudo tem 2 lados, correspondendo perfeitamente um ao outro. Existem 2 caminhos, a vereda do bem e a vereda do mal. Por isso é que se abrigam em nosso peito 2 inclinações, inteiramente opostas. Assim, quando a alma se compraz com o bem, são boas todas as suas obras, e se comete um pecado logo se arrepende. Aquele que pensa com retidão e repudia a maldade triunfa imediatamente sobre o mal e evita assim o pecado. Mas quando o pensamento se inclina para a iniquidade, todas as suas obras resultantes são más, expulsa disso o bem e agarra-se ao mal, sendo dominado por Belial. E assim converte o comportamento bom em comportamento mau. Mesmo que comece com o bem, a sua atitude acaba no mal. O tesouro do diabo está repleto do veneno do espírito da maldade. Capítulo 2. Aquele que situa o bem acima do mal apenas com palavras, está enfim, pondo em prática uma iniquidade. Quando um homem não tem compaixão por aquele que lhe foi infiel, revela um duplo aspecto, mas o todo é mau. No caso de um homem que ama um malfeitor por estar disposto a morrer por ele, isso também tem um aspecto duplo. O todo, porém, constitui uma coisa má. O próprio amor pode ser pecaminoso, quando apenas serve de capa para a maldade, da bondade leva apenas o nome, mas no final é mau. Um outro rouba, pratica a injustiça, explora e engana, mas tem compaixão pelos pobres. Nesse caso, uma vez mais, existem os 2 lados. O todo, porém, é uma coisa ruim. Aquele que se sobrepõe ao seu próximo, provoca a ira de Deus e jura em falso diante do Altíssimo, mas tem compaixão pelos mendigos. Aquele que despreza o mestre da lei, irritando-o, mas oferece alívio aos pobres. Aquele que conspurca a alma, mas ostenta o brilho no corpo. Aquele que a muitos mata, mas só de poucos se compadece, incorre igualmente em atos de dúplice aspecto. O resultado de tudo, porém, são ações más. Um outro comete adultério e fornicação, mas a par disso abstém-se de alimento. Nesse caso, seu jejum constitui pecado, pois a muitos perverte por meio da coação e da riqueza. Se apesar de sua imensa iniquidade observa os demais mandamentos, isso da mesma forma revela um duplo aspecto. No todo, porém, prevalece o mal. Tais homens são semelhantes aos porcos, que são puros por terem os pés ungulados, mas que na realidade são impuros. Foi exatamente isso que Deus disse nas tábuas da lei. Capítulo 3. Não mostreis dupla face, meus filhos, envolvendo o bem e o mal. Agarrai-vos somente ao bem, pois nele Deus se compraz e os homens o desejam. Fugi da malignidade. Reprimi os vossos impulsos maus praticando boas obras. Aqueles que têm dupla face não servem a Deus, mas sim as suas próprias paixões. Com isso, agradam ao Belial e eles se assemelham. Capítulo 4. Os homens bons têm uma só face. Mesmo que os de face dupla os considerem pecadores, eles permanecem justos diante de Deus. Pois muitos, ao matarem um criminoso, praticam obra dupla, uma boa, outra má, mas o todo é bom. O mal é erradicado e eliminado. Um homem pode odiar um misericordioso, que é injusto, ou um adúltero, que jejua. Isso envolve duplo aspecto, mas o todo é bom. Nisso segue o exemplo do Senhor, absolutamente não considera como bem verdadeiro aquilo que apenas aparenta ser bom. Um outro recusa-se a passar um dia agradável comendo iguarias, não desejando contaminar sua boca e manchar sua alma. Isso tem duplo aspecto, mas o todo é bom. Pois esses se assemelham aos veados e escorças, na qualidade de animais selvagens são impuros, mas no conjunto são puros. Eles possuem o zelo de Deus, proíbem-se de fazer o que não é permitido pelo Senhor, através do que é interditado por seus mandamentos. Ele protege os homens bons do mal. Capítulo 5. Vede, filhos, como em tudo existem 2 aspectos que mutuamente se opõem. Um está dentro do outro, na riqueza, a cobiça, na companhia boa, a embriaguez, no riso, as lágrimas, no casamento, o repúdio.
A vida segue a morte, a honra segue o vexame, ao dia a noite, a luz às trevas. Tudo isso se atrela ao dia, como o que é justo se atrela à vida, e o que é injusto é morte. Por isso também a morte aguarda a vida eterna. Não se pode chamar a verdade de mentira, nem o que é justo de injusto. Pois toda a verdade se encontra no horizonte da luz, como todo no horizonte de Deus. Tudo isso foi experiência da minha vida, e jamais me afastei da verdade do Senhor. Debrucei-me sobre os mandamentos do Altíssimo e trilhei com todas as minhas forças o caminho do bem, na simplicidade do coração. Capítulo 6. Portanto, filhos, observai os mandamentos do Senhor, e segui a verdade com uma mente simples. Pois aqueles que têm dupla face serão duplamente culpados. Aborrecei os espíritos da sedução, que militam contra os homens. Guardai a lei do Senhor. Não considereis como bom aquilo que é mau. Atende-vos muito mais ao bem verdadeiro. Praticai-o por meio de todos os mandamentos do Senhor. Que ele marque o vosso comportamento, nele resida a vossa paz. O fim dos homens mostrará o que eles foram, naquela hora estarão diante do anjo do Senhor e de Satanás. Se uma alma estiver em aflição, é porque é atormentada pelo espírito mau, a este outrora serviu nos prazeres e em obras depravadas. Mas se uma alma se apresentar em paz e contentamento, irá ao encontro do anjo da paz, e ele a introduzirá na vida eterna. Capítulo 7. Meus filhos, não sigais o exemplo de Sodoma, que se conspurcou diante dos anjos do Senhor, incorrendo assim na perdição eterna. Eu sei com certeza. Havereis de pecar, caireis nas mãos dos vossos inimigos, vossa terra será devastada, vossos lugares santos serão arrasados. Sereis dispersados pelos 4 quadrantes da terra. Na dispersão sereis considerados como água que foi derramada, até o dia em que o próprio Altíssimo virá sobre a terra. Ele mesmo aparecerá na forma de um homem, comendo e bebendo com os homens. E afogará a cabeça do dragão na água. Salvará Israel e todos os pagãos. O próprio Deus se comunica, na forma humana. Dizei aos vossos filhos que sejam obedientes a ele. Eu li nas tábuas divinas que havereis de desobedecer-lhe, e que vos comportareis impiamente na sua presença. Não obedecereis à lei de Deus, mas sim aos mandamentos dos homens corrompidos e sacrílegos. Por isso é que sereis desgarrados, como foram os meus irmãos Gad e Dan, e não mais reconhecereis a vossa terra, a vossa estirpe e a vossa língua. Mas o Senhor vos reagrupará na fidelidade, oferecer-vos-ás graça, por amor de Abraão, Isaque e Jacó. Capítulo 8. Em seguida a essas palavras, passou-lhes ainda a seguinte incumbência: sepultai-me em Hebrom. Em seguida adormeceu, falecendo numa bela idade. E seus filhos cumpriram segundo ele lhes ordenara. Transportaram-no para o Hebrom e lá o enterraram junto aos seus pais. Fim.